Olá pessoal, meu nome é Anderson Inglet. Estou começando esse canal para falar sobre automóveis, mas de uma forma diferenciada. E nesse canal eu vou estar postando vídeos explicativos sobre os carros todas terças e sábados. Então eu vou ensinar algumas coisas, explicar algumas coisas sobre os carros. Você que tem a intenção de conhecer mais sobre o assunto, ou até mesmo de você estar querendo comprar um carro e você fica na dúvida sobre qual carro comprar, porque muita gente fala mal do carro, muita gente fala bem, qual o ponto fraco, qual o ponto forte, se o carro é bom de manutenção, tudo referente sobre o carro eu vou estar trazendo para vocês duas vezes na semana, tá? Aí eu vou estar falando no vídeo de hoje sobre o Fusquinha, novo Fusquinha. Então vamos falar no vídeo de hoje sobre o GM Celta. Foi um carro que ele foi desenvolvido para o público mais pobre, para bater de frente com a Fiat Uno na época, com Ford Ka. O primeiro modelo, a primeira versão, ela veio em 2001 e ela veio com toda a estrutura do Corsa B. Lembra aquele Corsinha Wind? Exatamente, ele veio com toda aquela estrutura de suspensão, de tecnologia, fizeram uma nova roupagem, porém ao longo do tempo eles viram que o farol fininho que eles fizeram não iluminava bem e os compradores estavam reclamando que aquele farol estava ruim e que o painel era muito simples. O carro realmente era muito simples. O odômetro, o mostrador, tudo ali dentro do carro era muito simples. Então eles fizeram um facelift que continuou sendo o Corsa B com algumas modificações. E o carro, ao meu modo de ver, ele ficou bem bonitinho. Inclusive eu tive um durante 7 anos. Eu peguei ele com 35 mil quilômetros rodados e eu vendi com 580 mil quilômetros rodados sem nunca ter feito motor, sem nunca o carro ter fervido, ter precisado trocar nenhuma peça grande assim de manutenção. A manutenção maior que eu tive que fazer nele foi a substituição da embreagem, porque ele já estava com 500 e poucos mil quilômetros rodados e eu carregava uma carretinha extremamente pesada para cima e para baixo. A gente acaba abusando. Quando a gente tem um carro da resistência de um carro desse, a gente acaba abusando. Eu abusava também, confesso, que na manutenção preventiva era para trocar o óleo, às vezes eu esquecia, rodava mais 1, 2, até 3 mil quilômetros. Então eu posso falar que com aquele carro eu fui um verdadeiro cupim. É um carro que o 0 a 100 dele gira na faixa dos 13 segundos e meio. Ele, quando abastecido no etanol, ele tem 78 cavalos. Quando abastecido na gasolina, ele tem 77 cavalos. E na estrada, na gasolina, você consegue rodar com ele uns 12,5 km a 13 e na cidade uns 9. No álcool você baixa isso aí para na cidade uns 7,5 a 8 e uns 11 no máximo no álcool, porque ele é um carrinho que bebe bem. Mas não fiquem desanimados não, porque ele é um carro excelente para você colocar GNV. O meu carro tinha GNV, ele rodava muito bem, era extremamente econômico, com um cilindro de 8 metros cúbicos, eu fazia em torno de 130, 140 quilômetros, com o ar-condicionado ligado eu fazia em torno de 100 quilômetros, com um cilindro de 8 metros cúbicos, o que para o trânsito do Rio de Janeiro pode dar graças a Deus que é uma excelente economia. Vou dizer para vocês, o torque deles bate 9,69, é um torque ligeiramente bom, principalmente para a época. Só que ele tem uma vantagem, que essa vantagem também se torna desvantagem. A vantagem dele é o seguinte, ele é bem ágil na cidade porque as marchas dele são bem curtas. Porém, quando você vai para uma viagem curta ou uma viagem maior, para ele andar em torno de 90, 100 km por hora, você gira ali em torno de 3.500 giros no motor. Então ele acaba sendo um carro não tão econômico e ele não é um carro muito confortável para você que vai fazer uma viagem. Por quê? Porque você ouve muito barulho, invade muito a cabine, o barulho do motor. O isolamento acústico dele não é dos melhores. Vamos lembrar também, ressaltar, que é um carro que é apenas 890 quilos. Isso que deixa o carro mais veloz, mais esperto, porém, nas viagens você sofre um pouco.
Em se tratando de viagens, é um carro que no documento ele vem para 5 ocupantes. Porém, para você fazer uma viagem, eu aconselho que você só carregue no máximo 4 pessoas, se forem adultos. Se for pelo menos atrás adulto e criança, dá para você andar com 5. 5 adultos parrudos, bem nutridos, você não consegue andar com muito conforto não, entendeu? E ele começou em 2002, teve o facelift em 2006 para do modelo 2007, porém 2014 e 2015 foram os melhores anos dele, porque ao longo dos anos ele foi sofrendo uma série de mudanças. E em 2014, todos os carros fabricados no Brasil, vendidos no Brasil, eles tinham que vir com GPS e airbag. Então, todos os carros foram obrigados a vir de fábrica com airbag e o ABS, o que deixou o carro muito mais seguro, uma vez que, pelo fato da sua economia nos materiais, a chapa que foi feito o carro a chapa extremamente fina. Isso gera uma vantagem e uma desvantagem. Desvantagem pelo fato dele torcer bem quando você bate, ele amassa bem, ele no Latin Cap da época, ele teve apenas 1 estrela. Esse aí é um teste que fazem dos veículos com relação à sua segurança, entendeu? E ele foi reprovado, ele teve apenas 1 estrela. Então, o que eu acho muito bom do Celta é o custo-benefício. Esse carinha aqui, ó, você consegue encontrar ele na faixa dos 15 a 35 mil reais, sendo que o quanto mais moderno, quanto melhor. Eu vou dizer para vocês, com relação à quilometragem, é melhor que você tenha um carro com uma quilometragem maior e um carro que teve dono, do que um carro com 50 mil rodados que o dono é um verdadeiro cupim, não cuidou do carro. Então vamos nos atentar com relação a diversos outros fatores. Porque você pode ir somente pelo lado da quilometragem, e essa quilometragem não está dizendo a verdade, o carro foi maltratado. Como a gente costuma dizer, o carro não teve dono. Uma das outras grandes vantagens do carro é o valor das peças, que só é comparado com o valor das peças da Fiat Uno da época. Aquela Uno caixotinha, que as pessoas usavam, o pessoal falava muito, Uno de firma, Uno da Telemar, Uno que rodava com aquela escada em cima. Diz as más línguas que tanto a Uno quanto o Celta, quando você coloca uma escada em cima, ela ganha mais 20 cavalos. Porque eu já estive andando em alguns lugares e passava tanto Celta quanto Uno com uma velocidade que parecia um jato. Então, uma grande vantagem também é o custo das peças. Eu troquei uma peça do meu carro, eu tenho um Nissan Livina. Eu troquei o coxim do amortecedor do meu carro original, só o coxim mesmo. Não foi amortecedor, não foi nada. O coxim do meu amortecedor custou R$ 1.200. Eu dei uma olhadinha na OLX, olha só o preço que a gente consegue comprar com o valor do que eu comprei somente o coxim. Então, o custo-benefício do carro é maravilhoso. Com os dias atuais, tudo caro, tudo difícil. Então, quer dizer, ele volta a ser novamente, até porque nós temos carro Celta produzido até 2015, ele volta a ser uma ótima opção. Eu estou pensando de verdade em vender o carro que eu tenho e, por causa do custo das peças, eu trocar. Ele tem um grande problema, que é a direção dele, que é torcida um pouco para o centro do carro. Então, quando você está com o carro, está dirigindo e você não está acostumado, você fica com a impressão que você está andando um pouco de lado. Mas isso todos os GMs daquela época tinham. Então, isso aí é uma coisa ruim, porém é uma coisa que é mais tranquila pelo fato da gente acostumar. Normalmente ele vinha com vidros elétricos dianteiros, traseiros eram manuais, um carro extremamente bonitinho. Hoje ele seria considerado talvez um compacto de entrada, como ele era na época, ou um semi-compacto. Porém, é um carro muito bom mesmo. Seria um primeiro bom carro para você usar, sendo você homem, sendo você mulher. É aquele carro que aguenta o tranco, pau para toda a obra. E indico sim, os preços são convidativos.
A manutenção, você chega no mecânico, ele te cobra barato, porque a manutenção é extremamente fácil, tudo tem muito acesso, o ar-condicionado dele gela realmente muito bem, é um carro relativamente confortável para os seus padrões, eu aconselho sim. Meus amigos, esse é o primeiro vídeo, eu vou pedir para que vocês sigam, curtam e compartilham, eu vou deixar no meu Instagram na descrição do vídeo, vou deixar minhas outras redes sociais na descrição desse vídeo, me ajudem a conquistar cada vez mais seguidores. Sigam, curtam e compartilham, por favor.